Olá, boa noite. Depois de um crime que chocou o país, onde um jovem que faria 18 anos matou o outro na tentativa de roubar um celular, o assunto sobre a redução da maioridade penal volta à pauta. O crime foi tão chocante que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se manifestou a favor da redução. Imediatamente, autoridades catarinenses se posicionaram a favor da medida. A grande reclamação é a fraqueza da lei que não pune de forma adequada estes menores infratores. Será que uma mudança está próxima? Esse é o assunto do Conversas Cruzadas de hoje, que já está no ar. Você pode participar do programa conosco mandando a sua pergunta para o e-mail conversas@tvcom.com.br ou participar ainda pelas nossas redes sociais. O Conversas Cruzadas de hoje recebe aqui nos estúdios da TV Com o deputado federal pelo PMDB, Edinho Bess, também o deputado estadual Marcos Vieira, que está aqui conosco, Dr. Marcelo Wegner, promotor e novo coordenador da Infância e Juventude, e Retijane Popelier, presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio Sengi, em defesa do profissional da engenharia sempre. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO 30 anos, grandes histórias são sonhos realizados. Companhia da Moda, 20 anos sendo a sua melhor companhia. Cresci, 40 anos, confiança e seriedade como o maior patrimônio. Queires, você sonha, o Queires realiza. Vamos começar o nosso debate. Eu gostaria de começar abordando o deputado federal pelo PMDB, Edinho Bess, que está aqui conosco, e saber dele por que defender a redução da maioridade penal. Deputado, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da TV Com. Um prazer estar aqui mais uma vez. Cumprimentar aqui o meu colega, meu amigo de longa data, o deputado estadual Marcos Vieira, também cumprimentar o Marcelo Wegner, representando aqui o Ministério Público, e também a doutora Rejane, que é da Comissão do OAB Crianças. É um prazer enorme estarmos aqui debatendo. Bom, a verdade é que eu venho dizendo isso há 10 anos. Já participei de debates aqui há muitos anos sobre este assunto, comandado pelo Renato Igor e outras pessoas. Eu não posso me conformar com o que está acontecendo. Eu estou dizendo isso há 10 anos. Eu lamento de ter pessoas que ainda defendem a manutenção, né, de uma pessoa com 3 dias antes de fazer 18 anos, cometer o crime que cometeu lá em São Paulo com o Vitor, e nós vamos ficar de braços cruzados assistindo, morrendo mais pessoas. Mas, gente, eu não vou ficar e vou atropelar se necessário for. Essa história de dizer que faltam políticas públicas, falta merenda escolar, a criança tem que estar no colégio. Se eu escuto isso há 15, 20 anos, 10 anos, o que foi feito até agora? Nada. Então nós temos que começar fazendo alguma coisa. Primeiro, mas a maioridade penal diminuindo de 18 para 16 anos não vai resolver o problema. Claro, 100%, claro que não. Eu tenho consciência de tudo que é preciso fazer. Políticas públicas, fazer com que a criança começar lá com a criança, passar o dia todo, por exemplo, na escola, na parte da tarde, se estudar de manhã, né, vamos lá descobrir as aptidões dela. Se ela tem tendência para música, aptidão para música, vamos colocar na área da cultura, voltado para a música. Se a criança tiver uma tendência para futebol, vamos na escolinha de futebol. Tudo eu tenho consciência, mas eu não tenho mais paciência para assistir na televisão, para ver nos sinaleiros das grandes cidades os menores que ameaçam muito mais que os adultos hoje, porque eles não têm a responsabilidade, né, esses que praticam, porque felizmente 70%, 80% são pessoas boas, são pessoas que não podemos questionar aqui o princípio das grandes famílias, das boas famílias. Nós estamos falando daquelas pessoas que estão aí soltas nas ruas, gozando dos policiais quando são presos, dizendo que você está me prendendo? Eu recebi depoimentos da Polícia Militar, de policiais, amanhã estarei solto. Isso é um abuso. Nós temos que penalizar essas pessoas, esses jovens, baixar
diminuir de 18 para 16 anos, e aí eu tenho convicção que outras medidas virão. Ah, mas não tem prisão para todo mundo. Sim, mas faz 10 anos que eu escuto isso. Sim. Ah, mas não temos condições, porque eu tive, desculpe, né, isso me irrita, né, uma pessoa conversando comigo, que um jovem de 17 anos não sabe o que faz. Mas ele escolhe o presidente da República, ele vota, ele tem filhos. Então, eu não vou me calar. Essa do Vitor ali foi a gota d'água, e eu tenho credibilidade de falar desse assunto, porque eu venho dizendo isso há 10 anos. E a maioria, covardemente, não está assumindo este compromisso dos meus colegas parlamentares do Congresso Nacional. Estou falando de lá. Né? Sim. Porque, e um detalhe, o que significa o deputado? O que nós somos? Nós somos representantes da sociedade. Principalmente o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, nós representamos o povo. Você viu a pesquisa que foi feita semana passada? 93% de São Paulo quer diminuir a maioridade penal. Isso não vale nada, nós não temos sensibilidade. O Senado, ano passado, fez uma pesquisa e também enquete, onde uma deu 83%, 89% quer a diminuição, porque as pessoas estão assustadas com os menores. Sim. Nós não podemos mais ficar de braços cruzados, nós precisamos fazer alguma coisa. Reconheço e já adianto que só diminuir 18 para 16 anos não vai resolver, mas será um grande avanço, um grande passo, eles sabendo que vai ser punido. Outra bobagem que eu escutei em Brasília, né, mas se diminuir, por exemplo, hoje os bandidos, os traficantes, enfim, os que cometem irregularidades, usam os menores, assaltam bancos, eles que buscam os malotes, eles que levam, carregam as armas, né? Nós punindo, talvez não, tenho certeza que vai diminuir. Aí um me disse assim, ó, tudo bem, deputado, você tem razão, só que a hora que nós reduzimos de 18 para 16 anos, esses bandidos vão pegar de 14 e 13 anos. Bom, mas 16 e 18 vai diminuir, porque esses não vão, sabem que serão punidos. Inclusive, se nós apelarmos para a legislação de outros países, para os Estados Unidos, por exemplo, não tem idade. 8 anos já foi, criança foi punida. Não estamos defendendo isso. As coisas mudaram. Né? Hoje, o avanço tecnológico, a rapidez que as coisas vêm acontecendo, nós temos mecanismos para mudar. O que não dá é mais para dizer que não tem presídio, é dizer que não tem alimentação, dizer que não tem escola. Isso nós vamos cobrar do Executivo e temos cobrado. Para isso, precisamos dar o primeiro passo. Né? Tem uma frase chinesa que diz, né? Para você alcançar os 1000 metros, ter o primeiro metro. Sim. Ter o primeiro passo. O que a gente está querendo, estou defendendo, é dar o primeiro passo. Deixa eu aproveitar a presença também e continuar conversando com parlamentares. Daqui a pouco a gente vai ouvir o doutor Marcelo e a doutora Retijane. Deputado estadual Marcos Vieira, o seu posicionamento sobre esse assunto. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite ao deputado Edinho Bess. Boa noite à doutora Retijane, que representa a OAB na noite de hoje, bem como também o doutor Marcelo, que representa o Ministério Público. Viu, Felipe, eu hoje, por convicção, eu também advogo a tese da redução da maioridade penal. E vou explicar, em síntese, o porquê que hoje me leva a essa situação. Me lembro bem, quando pequeno, para mim sair de casa, eu tinha que pedir autorização para o meu pai ou para minha mãe, mesmo com 14, 15, 16, até 17 anos. Antigamente, a gente, para sair de casa, para fazer a vida, tinha que pedir permissão para os nossos pais. Era isso que acontecia, deputado Edinho, é verdade, todos nós sabemos disso, né? Mas felizmente, né, o mundo mudou. O mundo mudou como um todo, ou quase como um todo, para melhor. Mas infelizmente, atrás desse quase um todo, vem aquilo que também, infelizmente, traz prejuízo para a sociedade. Hoje, o fácil acesso aos meios de comunicação, às redes sociais do mundo inteiro, fizeram com que as coisas boas e as coisas ruins adentrassem aos nossos lares. E eu sempre escutei do meu pai, cabeça vazia, oficina do diabo. A hora que alguém fica em casa, em que o pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar para sustentar a família, e alguém fica em casa, entrando na internet e vendo tudo aquilo que não deveria ver, e depois as pratica de forma agressiva contra a sociedade, isso é inadmissível. Isso é inadmissível, né? E o governo, evidentemente, né, ou os governos não fazem nada para bloquear
essa situação. Isso é um dos motivos. Um dos motivos. Em segundo lugar, né? Hoje em dia, o jovem, o adolescente, ele cria uma estatura física de tamanha envergadura que nós, na nossa época, com 14, 15 anos, não tínhamos. Isso também em razão do avanço da medicina. Então, o que eu quero dizer para concluir, o jovem aprende mais cedo, o jovem fica adulto mais cedo, o jovem adquire o direito de trabalhar, o jovem adquire o direito de dirigir, o jovem adquire o direito de votar, mas não adquire o direito de ser penalizado. Ou, esse direito, esse dito direito, entre aspas, de ser penalizado, ele está vinculado a um estatuto que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que não o penaliza exemplarmente, né? E que infelizmente também, aí eu vou levantar uma outra tese, deputado Edinho, né? As ditas entidades que vêm hoje em favor, né, da não redução da maioridade penal, né? E que quando um crime é cometido barbaramente por um jovem, por um adolescente, né? Essas entidades vão em socorro dessa criança, desse adolescente. Tem-se que ir, sim, evidente, tem que se ir. Mas eu pergunto, qual é a maior vítima desse processo? É o adolescente que cometeu o crime? Ou é o pai, a mãe que perdeu um filho, como o caso deste São Paulo? Ou é a própria vítima, né? Que não pôde levar avante, né, a sua vida, que não pôde levar avante seu objetivo de vida, que era de fazer uma universidade, se formar, trabalhar, constituir família, né? Ele, naquele momento, foi ceivado o direito de prosseguir vivendo. E quem é a culpa? É do Estado? Também é do Estado, claro. Mas, como disse o deputado Edinho Bess, chega, faz muitos e muitos anos que se trabalha nesse sentido. Eu trouxe aqui, Felipe, e vou entregar às suas mãos, até para depois você entrar no debate, e quero mostrar aqui de público, né? Quantos e quantos países no mundo inteiro têm a redução penal? Vou citar 2 ou 3 exemplos, deputado Edinho Bess, né? Você pega Portugal, nosso país mãe, né? Maioridade penal, 16 anos. Depois África, 15. Na África, o Egito com 15, Argélia com 13, Marrocos com 12, Uganda com 12, Etiópia, enfim. Na América do Sul, somente 3 países, Brasil, Colômbia e Peru, são 18 anos. Argentina, 16 anos. Né? Você pega na América do Norte, né? Estados Unidos, apenas 13 estados fixaram a idade mínima legal, a que varia de 6 a 12 anos. Né? O México, de 6 a 12. E assim, Groenlândia, um país do primeiro mundo, de 6 a 7, dependendo da província. Sim. Então, eu quero aqui trazer esse debate. Eu acho que está certo o governador do Estado de São Paulo, e está certo também o procurador de justiça da vara, o promotor de justiça da vara da infância de São Paulo, o doutor Thales César de Oliveira, que diz o seguinte: de acordo com o grau de responsabilidade cometido pela criança ou pelo adolescente, tem que ser apenado. Homicídio triplamente qualificado, latrocínio, reincidência no crime, entendeu? Então tudo isso tem que ser efetivamente, né, punido com redução de maioridade. Então essa é a minha opinião. De acordo com o crime praticado pelo jovem, pelo adolescente, tem que se reduzir a idade penal, com certeza absoluta. Vamos conversar também com quem tem uma opinião diferente e muitas vezes se posiciona de forma contrária à redução da maioridade penal, ou não, ou apenas um ponto de vista diferenciado. Eu gostaria de começar com a presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, a doutora Retijane Popelier. Boa noite, doutora. Boa noite, Felipe. E boa noite aos nossos deputados, boa noite, doutor Marcelo, e especialmente boa noite aos telespectadores. Eu primeiro principio dizendo que a posição da Ordem dos Advogados do Brasil, tanto do Conselho Federal quanto do Conselho Estadual, é contrária à proposta de redução da maioridade penal. Dito isso, também devo dizer que isso não nos inibe e não nos limita no debate. Nós não somos radicais a ponto de evitar a discussão a respeito disso. Bem pelo contrário, ainda hoje estive com o nosso presidente, Dr. Túlio Cavalazzi, que me disse que o advogado por natureza, a OAB por natureza, precisa estar sempre pronta para o debate, para a discussão, sempre no intuito
de tentar encontrar a melhor solução, a melhor alternativa. Dito isso, eu passo para um segundo momento em que eu preciso já antecipar aos deputados aqui presentes todas as minhas escusas por não concordar absolutamente com a opinião dos senhores. Tenho todo o respeito pela opinião. Sim. Estou aqui para apenas defender o meu ponto de vista, na certeza de que este trabalho também vai contribuir para a gente encontrar o melhor, uma definição melhor sobre isso. Aliás, já de início ressalto que, lamentavelmente, essa realidade que nós estamos vivendo com esses homicídios, e esse principalmente do Vitor, que chamou tanto a atenção de todo o país, né? Lamentavelmente isto, mas, felizmente, são raras as vezes, e essa é uma dessas raras vezes, que nós todos estamos debatendo tanto o assunto criança e adolescente. Então, por esse aspecto, eu acho que já temos um ganho. Nós já estamos há 25 anos da nossa Constituição Federal, e estamos há 23 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nesses 23 anos sofreu 2 modificações. A última foi agora em 2009. O que significa que ele deve, tanto pode quanto deve, estar se adaptando sempre à realidade social vigente. Mas a questão do tema específico, maioridade penal, 18 ou 16 anos, se me permitem os excelsos deputados aqui, por favor, com todo respeito, é uma opinião, né? Nós temos aí um ambiente de fácil discurso, porque temos 93% da população querendo isso. De cada 10 pessoas que estão nos assistindo hoje, 9,3 querem essa aprovação desse projeto que vai reduzir de 18 para 16 anos. Ora, nem eu e nenhum advogado, e muito menos a OAB, assim como os senhores, defendemos ou temos qualquer tipo de tolerância com a violência, com esses fatos absurdos que acontecem. Mas nós precisamos fazer uma análise não somente a partir desses episódios dramáticos que estão acontecendo. É necessário avaliar essa questão por todos os ângulos. E aí, deputados, é necessário reconhecer também, né, que o nosso Estado é um dos grandes autores dessa realidade. Ele contribui seriamente com essa realidade. E eu falo isso porque eu tenho 20 anos, eu faço ano que vem 30 anos de advocacia e tenho 20 anos de trabalho social na periferia da cidade onde eu moro, que é Balneário Camboriú, que é, como Florianópolis, uma maravilha de cidade. Nós temos um trabalho social e eu convivo com meninos e meninas desde a gravidez até chegar, eu já acompanhei crianças e adolescentes até os 18, 19 anos. Nós temos lá meninos e meninas na escola, com seus 10, 11, 12 anos, cujo professor vai lá, se dedica, o prefeito defende nos discursos públicos que ele está investindo em educação, que as escolas estão preparadas, o governador faz isso, a imprensa cobre essa realidade, mas aí eu pego esses meninos lá no nosso projeto social, coloco numa mesa e dito para eles uma frase, um parágrafo. Eles não conseguem escrever, deputado. Eles não conseguem escrever. Aí nós lá ficamos nos perguntando, qual é a opção que esse jovem tem? Eu tive opção. O promotor Marcelo teve, os senhores tiveram. Mas aquele jovem ali, eu não sei qual vai ser a opção de vida que ele vai ter. E aí, a concorrência que se instala é a concorrência da marginalidade. E vejam, nós estamos do lado de cá, cobrando desse jovem, dessa criança e desse adolescente um comportamento, censurando as atitudes dele, e aquele pessoal da marginalidade, a bandidagem, sequer questiona. Ele fica realmente numa situação que, não tendo condições de ter uma opção de futuro, ele acaba sendo estimulado para a marginalidade. Não é só isso também que se precisa avaliar.
hoje, ainda conversando com o nosso presidente Tulo, um dos temas da nossa comissão será trazer para a conversa, trazer para a discussão, trazer para o debate, qual é o valor que nós damos para a família. A mãe, o pai, e os tios, e os primos, e os avós desse menino que matou, desse rapaz que matou, que eu não aprovo de modo algum. Se eu pudesse fazer alguma coisa que voltasse ao tempo, que isso não tivesse acontecido, eu faria. Não tem como. Mas a família desse rapaz já vem de longa data sendo discriminado, sendo marginalizado. E aí sim, deputado, eu lhe questiono, eu lhe pergunto e eu até lhe aponto isso, com todo respeito. O ECA, em 1990, previu que todos os municípios do Brasil tenham o seu Conselho Municipal de Direitos, o seu Conselho Tutelar e políticas públicas para ajudar a família. Eu lhe peço que me mostre qual o município brasileiro que tem políticas públicas para ajudar a família. Nós não temos na nossa região. Não fiz nenhum levantamento mais criterioso. Faço a ressalva, acho que nós estamos também debatendo todo esse tema sem dados concretos. Nós temos muito achismo, muita informação de mídia, mas dados concretos, eu faço a ressalva que eu não tenho. Acho que nós não temos. Então é necessidade de considerar todo esse complexo de problemas para poder não necessariamente ser radical ou na defesa ou na contrariedade. Deixa eu pedir a licença da doutora Retijane para que a gente possa ouvir, ainda antes do intervalo, nesse nosso primeiro bloco, a opinião do Ministério Público de Santa Catarina, com o promotor Marcelo Wagner, que é também o novo coordenador da Infância e Juventude, do MPSC, e acompanhou a explanação dos nossos outros convidados. Eu gostaria de saber o seu posicionamento, que eu acredito que seja semelhante ao posicionamento da Vara da Infância e Juventude, da Criança, enfim, do Ministério Público de Santa Catarina. Boa noite. Boa noite a todos. O Ministério Público tem uma posição que ela é firmada por todos os estados. Nós temos uma comissão que chama COPEIGE, então são todos os Ministérios Públicos estaduais, e eles também são contrários à redução da idade penal. Quando nós falamos em redução da idade penal, a primeira questão é uma questão técnica, né? O que é redução da idade penal? Muita gente critica o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não conhece o que está disposto nesse estatuto. Existe possibilidade de responsabilizar o adolescente que comete ato infracional? Tem algum dispositivo falando sobre isso? Tem. Né? Ele prevê a possibilidade para atos infracionais graves, praticados com violência, uma possibilidade chamada internação. Então, existe o dispositivo. Né? O que nós não queremos é transformar essa massa. Por exemplo, Santa Catarina tem... O último dado de janeiro tinha 259, salvo engano, adolescentes internados. Né? Nós não queremos que 250, 300 adolescentes passem a conviver. Né? Quem leu as reportagens do Diário Catarinense sobre a criação do PGC, né? Não queremos que eles convivam com esse tipo eu vou falar, tipo de organização criminosa que existe dentro desses presídios. Todo mundo fala, é dito popular, que é uma escola do crime. Né? O adolescente, ele é responsabilizado. Né? Muitas vezes o promotor e o juiz acabam o promotor pedindo e o juiz determinando a internação de um adolescente por falta de vagas nos CAS e CASEPs. Né? Só para ter uma ideia, Santa Catarina há muitos anos que não cria novas vagas em centros de atendimento socioeducativo. Né? Existe uma expectativa de criar agora um centro em Joinville e houve o início das obras agora do antigo São Lucas, né? Que vai mudar de nome, inclusive. Com relação aos dados que o deputado Vieira colocou, né, esses dados também têm que ser olhados com bastante cuidado. Quando se fala que no mundo a idade penal ela é mais baixa do que no Brasil, né, esses dados também são dados em que existe uma dificuldade conceitual do que é idade penal. Né? Só para dar um exemplo, né? Nos Estados Unidos, né, a maioria dos estados, os jovens, embora se aplique a legislação penal, né, para muitos jovens, eles não ficam no mesmo estabelecimento em que o maior
de idade, maior de 18 anos, o adulto fica, né? Então, quer dizer, a redução da idade penal, o que é a redução da idade penal, né? Se for para ficar num estabelecimento como os Estados Unidos, eu faço questão que haja redução da idade penal, né? Que se aplique a lei penal para que eles fiquem em estabelecimentos como os de lá, né? Que existe capacidade profissionalizante, questão de educação, né? Quando se fala que o governador Geraldo Alckmin foi favorável à redução da idade penal, na verdade a proposta que foi colocada na mídia não é de redução da idade penal, né? É de aumento do prazo de internação. Isso o Ministério Público não tem posição firmada, né? É algo que dá para discutir. Se a internação ela deve ter um prazo limite de 3 anos, que é o que prevê agora, né? E, salvo engano, o governador também colocou um aumento da faixa etária para cumprimento dessa medida. Atualmente pode-se cumprir a medida de internação até os 21 anos. E o governador ele colocou que esse prazo poderia ser estendido, agora eu não me recordo, até 25 anos. Até 8 anos. Não, 18 mais 8, até 26 anos. Até 26 anos, né? A questão da internação. Isso não é redução da idade penal, né? Quando se fala em redução da idade penal, se quer que um contingente que seja de 16 a 18 anos, eu sei que tem propostas um pouco mais radicais na Câmara, né? Que esse contingente de pessoas acabe entrando no mesmo sistema prisional, né? Então isso é uma diferença bem importante para ser vista. Com relação à questão dos critérios para aplicação, por exemplo, de uma internação provisória, né? Quem lê o Estatuto da Criança e do Adolescente vai verificar que não existe muita diferença do que está previsto no Código de Processo Penal, né? A diferença ali fala também da questão da ordem pública, né? A questão do próprio adolescente, a segurança do próprio adolescente, né? Em atos infracionais graves. Então não existe muita diferença em relação a isso. Bom, e o outro mito, né, é que a maioria dos adolescentes pratica crimes violentos ou graves, né? Quem pegar as estatísticas, isso de todos os estados, né, a grande maioria dos adolescentes e o aumento do número de atos infracionais se deve à prática de tráfico de drogas, né? Não é assalto a banco, não é homicídio, né? Isso é uma parcela ínfima, né, do que os adolescentes praticam. A grande maioria está envolvida com tráfico, que paga, por exemplo, eu trabalhei aqui com todo o ato infracional em Florianópolis, então todo adolescente que praticava ato infracional passava pela minha promotoria, né? Eles pagam o mínimo de R$ 1.200, né, por adolescente que está começando no ato infracional, né? E o que o Estado dá para tirar esse poder de sedução do dinheiro, né? Esses R$ 1.200 que eles recebem. Sim. Né? Bom, o Felipe, eu queria, Felipe, antes de você, por gentileza, abrir o intervalo, quero deixar aqui uma questão não é muito importante, né? A doutora Retjane, ela falou do trabalho, e excelente trabalho que vem fazendo na periferia de Balneário Camboriú, né? Mas ela deixa praticamente claro de que o trabalho que ela faz é em cima de famílias carentes. Nós estamos tratando aqui de crimes e infrações praticados por adolescentes, independentemente da classe social a que pertence. Aqui pertence. A gente vê na televisão, ouve no rádio, lê no jornal, né? Crianças de boas famílias, né? Que estão no crime. Com certeza. E que a polícia está desvendando. Então, nós temos que tratar aqui a questão como um todo. E veja, doutor Marcelo, né? O deputado, só para lhe passar um dado, é a exceção da exceção aqueles que estão na classe média baixa, né? É a exceção da exceção. Então o crime praticado por adolescente, para mim, é independentemente da classe. Não, eu só estou dizendo que em termos estatísticos, né? Sim, é isso que eu estou dizendo. Ok. Né? Então veja aqui o Estadão de São Paulo, dia 14 de abril. Olha só aqui a manchete, né? Nos últimos 10 anos, 67% a mais nos crimes praticados, né? Por jovens. Isso é um índice altíssimo. O deputado, o senhor só permite um contraponto, né? Só para o senhor ver como a questão estatística é perigosa, né? Eu escutei um policial militar falando que 15% das ocorrências são de adolescentes aqui no estado, né? Esses índices, primeiro tem que saber qual é a fonte, né? Foi a polícia militar que encaminhou, né? Só para o senhor ter um dado estatístico, nós fizemos um cômputo para verificar
o que aumentou de 2011 para 2012 em relação a representações contra adolescentes, né? O que chegou lá de ato infracional praticado por adolescente no Ministério Público? Houve um aumento de 2011 para 2012 em 5, alguma coisa por cento, né? Em relação a atos criminais, ou seja, de adulto, aumentou 18,63%. São dados da corregedoria nossa, né? Então, quer dizer, o do adulto aumentou muito mais do que o adolescente, né? Então, todo dado estatístico... Então imagina o senhor o seguinte, se do adulto, né, aumentou muito mais do que o adolescente, mas mesmo assim... Percentualmente. Os crimes praticados por adolescentes nos últimos 10 anos cresceram 67%. Pois é, mas o que é esse 67%? Imagina esses adolescentes, ao completar 18 anos, o quanto eles vão praticar de crime se nós não fizermos alguma coisa. Mas o que é esse 67%, deputado? Isso aqui é a fonte do Ministério Público de São Paulo. Pois é, mas o Portales está aqui na entrevista. Não, sim, mas foram os que chegaram ao Ministério Público, foram os que foram apurados, foram encaminhados pela Polícia Militar. Na Folha, né? A questão não é essa agora. A questão é o seguinte: o jovem, ele atinge uma estatura física avantajada antes de chegar aos 18 anos. Ter a carteira de motorista e ele tem que passar por um exame psicológico. A própria Folha, psicologicamente, né? Está bem. Está bem. O deputado, só para dar... Então a ele é permitido tudo. O deputado, título de eleitor, carteira de identidade, tudo. Só permite mais... Só o seguinte, não é dado a ele, né, a pena em razão do crime. E mais. O senhor permite só um dado com relação a essa questão? Deixa eu só completar. Alguma vez o Ministério Público foi na casa de uma vítima dessa? Sim. Sofreu agressão? Sim. Ou seja, de um pai que perdeu um filho? Agora, o deputado, a minha pergunta... A juventude foi lá na casa de um pai que perdeu um filho, na casa de uma mãe que perdeu um filho? Eu posso só fazer uma pergunta para o senhor? Essa pergunta tem que ser feita. Posso só fazer uma pergunta? Algum deputado federal sabe o que é Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo? Vamos responder daqui a pouco, depois do intervalo, aqui no Conversas Cruzadas, quando a gente vai continuar o nosso debate sobre a redução... Um momento, por gentileza, deputado, porque a gente voltar daqui a pouco, depois do intervalo, falando sobre a redução da maioridade penal. Quero aproveitar e fazer o convite novamente para que você interaja conosco pelo e-mail conversas@tvcom.com.br ou ainda pelas nossas redes sociais e até mesmo pelo telefone para a gente voltar a falar desse assunto daqui a pouco, depois do intervalo. Muito obrigado.